Olá, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de didática comigo, a professora Aline. Hoje o objetivo da nossa aula é o estudo do plano de aula. Hoje nós vamos ver como é elaborado um plano de aula, uma ferramenta muito útil para o desenvolvimento de uma aula. O plano de aula é a base da nossa aula do dia a dia. Então, aqui, através desse slide, eu vou explicar para vocês detalhadamente cada componente de um plano de aula e vou mostrar para vocês também uma folha com um plano de aula bem resumido para ser feito no dia a dia, né? Porque a nossa sala de aula nosso dia a dia em sala de aula é um dia a dia corrido. Então nós temos que aprender o plano de aula bem detalhado, né? E também temos que aprender o plano de aula resumido. O resumido nada mais é do que o resumo do plano de aula complexo. Mas eu vou explicar para vocês aqui, tintim por tintim, item por item, desse nosso plano de aula. Vamos lá então? Planejamento. Planejamento é o ato que define os objetivos e metas, fazendo uma análise da situação atual e traçar um plano de ação. O ato de planejar é fundamental para alcançarmos o sucesso independente de qual for o objetivo. Então, como eu estou explicando aqui, nós precisamos de metas, de objetivos, de que será feito, do que será feita a nossa aula, como vamos fazer, o que utilizaremos, que recurso, a duração. Então, para termos uma aula perfeita, precisamos o quê? Planejar. E a importância desse planejamento de sala de aula acontece quando o professor entra. Deve ter em mente o que irá ensinar aquela turma. Ele deve saber quais recursos didáticos serão necessários para cada aula, qual o conteúdo que irá passar no dia e de qual maneira irá abordar. Esse preparo se chama plano de aula, como eu expliquei. Nós, quando entramos na sala de aula, nós temos que saber tudo que vamos fazer, trabalhar naquele dia. Lógico que existem imprevistos, lógico que a gente vai preparar um plano de aula, mas não quer dizer que a gente vai traçar aquele plano de aula certinho. Por quê? Pode haver uma dúvida de um aluno que a gente tenha que voltar para um outro dia de aula que a gente já deu. Mas, fundamentalmente, aquele plano de aula vai servir como base, vai dar um norte para a gente atuar naquele dia dentro da sala de aula. Plano de aula. O plano de aula ou planejamento de aula é praticamente o instrumento que o professor utiliza para a preparação de suas aulas. O objetivo é desenvolver atividades que pretende executar dentro da sala de aula de forma detalhada. Um plano de aula também envolve a distribuição de conteúdos programáticos que será abordado durante o ano. Então, nós temos o plano de aula, né? Do dia a dia e também temos um plano que a gente faz, né? Que no caso a ementa do curso, que nós damos para saber o que será dado no ano inteiro. Então, através desse plano da ementa do curso, né, sobre as matérias que serão dadas, a gente vai e prepara o plano de aula. O plano de aula nada mais é que o resumo, né, daquela ementa inicial que a gente já aprendeu na aula anterior. Como eu vinha falando, o planejamento é uma tarefa fundamental para o professor, né? Porque, como eu já expliquei, né? Através dele que nós daremos uma aula, a nossa aula daquele dia. Então, aqui eu vou dar para passar para vocês aqui nesse slide, tem um plano de aula resumido. Como é feito o plano de aula resumido? Aqui no caso, nós temos o quê? O tema. O que é o tema? É o tema do que vai ser trabalhado naquele dia, né? O nome do professor ou aluno, né? Porque esse plano de aula também pode ser feito para nós, para os estagiários também, né? Instituição, escola ou instituição, dependendo do que para que seja feito o plano de aula. E a data do plano. Como vemos aqui, existem 6 colunas nesse plano de aula resumido, que é o quê? O objetivo geral. O que é o objetivo geral? O objetivo que vamos fazer naquela aula. O público-alvo. Qual é o público-alvo? Se você é um professor de creche, o público-alvo seria o quê?
Vamos supor, se eu sou um professor do Maternal 2, então qual seria o meu público-alvo? O Maternal 2. Quais seriam os conteúdos ministrados? Então, aí aqui eu vou botar o quê? Vou botar o que eu vou trabalhar neste dia. Vamos supor, figuras geométricas, coordenação motora fina, o que será trabalhado ali. O procedimento a ser tomado, o que é? É detalhadamente o que eu vou fazer. Vamos supor, para coordenação motora fina. Os alunos irão cobrir o tracejado da letra A. Então, a gente vai descrever o que será feito. Recursos utilizados, será o que eu vou utilizar. Nesse caso do tracejado da letra A, nós vamos utilizar o quê? O caderno do aluno, a caneta, às vezes, se for folhinha, a folhinha da atividade e avaliação. Como a gente avaliou aquele aluno naquele dia. E depois as palavras-chave que são o que de principal utilizamos ali. No caso aqui, a coordenação motora fina. Mas agora a gente vai detalhar o plano de aula, o que é cada coisa. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar a saber a preparar o plano de aula, a gente tem que ter essas 3 perguntas na nossa cabeça. Quais? Qual a pergunta? Qual é a minha intenção para a próxima aula? Então, o que eu quero? Qual é o meu objetivo para aquela próxima aula? O que eu quero que meus alunos aprendam? O que eu vou fazer para que os meus alunos aprendam aquele conteúdo, né, que está na ementa do curso? O que pretendo nessa aula? Qual é o objetivo? O que eu pretendo que as crianças aprendam nessa aula? Que elas utilizem melhor a coordenação motora fina? Que elas aprendam, saiam dessa aula sabendo a vogal A? O que eu pretendo com aquela aula que eu estou ministrando? E quais são os meus objetivos? Qual é o meu objetivo, né? O que eu pretendo e o meu objetivo é praticamente a mesma coisa, né? Meu objetivo é que meu aluno saiba, aprenda o que foi dado, né? O que eu expliquei, o que eu ensinei ali, mesmo de maneira lúdica ou de maneira não lúdica, né? Porque a ludicidade é na educação infantil. Mas já na pré, a gente já tem que entrar, né, com outro tipo de método de ensino. Então, não pode ser mais no lúdico. Então, a gente tem que traçar também os nossos objetivos. Eu, como professora, qual é o objetivo que eu tenho para aquele meu aluno? Vamos lá. O primeiro componente do nosso plano de aula é o objetivo. Então, aqui, como eu explico aqui no slide, qual é o objetivo da próxima aula? O que você deseja passar aos seus alunos com o próximo conteúdo? O que esperar que os alunos aprendam? Anote os objetivos de cada aula e, ao final de cada dia, analise se conseguiu alcançá-los. Então, como eu expliquei, nós temos os objetivos e nós, durante aquele percurso, né, da aula, a gente vai saber se o aluno alcançou aqueles objetivos ou não. Se ele não alcançou, o que eu posso fazer para que na próxima aula eu consiga alcançar aquele objetivo? Então, como aqui no slide mesmo fala, qual é o objetivo da próxima aula? Eu objetivei uma aula, eu dei aquela aula e vi que no final daquela aula, né, eu analisei que aquela aula não foi totalmente bem sucedida, eu já vou fazer o quê? Eu já vou planejar o próximo objetivo da próxima aula. Então, para isso que a gente tem o plano de aula, para a gente ter uma noção do que a gente apresentou, do que foi captado pelo aluno e se a gente tem que ou voltar na próxima aula, né, ou voltar com uma outra metodologia ou prosseguir dali para frente. Então, por isso que o plano de aula é fundamental, para a gente ter aqui um norte, a gente ter um parâmetro de como serão nossas aulas. A gente também não pode chegar numa sala de aula, hoje eu vou dar o quê? Vou pegar o livro na página, que página? Não, a gente tem que saber
o que a gente fez, qual foi o objetivo daquela aula inicial, né? Então, como o plano de aula é fundamental para isso, para a gente ter um norte, para a gente ter um segmento nas nossas aulas, né? Na nossa rotina de sala de aula. A duração. Quanto tempo você irá demorar para explicar cada assunto? Qual o tempo necessário para realizar cada aula? Analise e, se necessário, utilize um cronômetro enquanto prepare suas aulas. Avalie se não está adicionando muitas atividades em pouco tempo ou explicando um único assunto em muitos minutos. Então, qual é o objetivo da duração da aula? Nós professores, a gente tem em média, né, 50 minutos por aula. Se for no ensino fundamental, né, 1 ou 2, ou no ensino médio, nós temos esse tempo, né, de 50 minutos. Dependendo da matéria, a gente tem mais de 50 minutos, como português, matemática, a gente tem mais tempos durante a semana, né, para ministrar nossas aulas. Na educação infantil também ocorre esse tempo. Por quê? Porque na educação infantil a gente tem um roteiro, a gente tem o quê? Um roteiro do nosso dia a dia. Porque na educação infantil o que acontece? Nós temos a rotina. A criança, ela aprende na educação infantil a ter essa rotina, a ter essa disciplina. Então, não é porque seja uma educação infantil que a gente não tem que ter uma duração de uma aula. Toda aula tem que ter uma duração, inclusive na educação infantil, mesmo no berçário. Por quê? Para a criança aprender a rotina. Então, a gente tem que ver o quê? Vamos dar o tracejado da letra A para a coordenação motora. Nós vamos levar o dia inteiro para fazer aquilo? Não, a gente tem que encaixar a nossa aula dentro de uma rotina. A rotina da educação infantil, né, da creche ou da educação infantil, ela tem, né, a hora do soninho, a hora da merenda, então a hora da rodinha. Então nós temos que encaixar nossas atividades numa duração, num tempo que caiba dentro dessa rotina diária. E no ensino fundamental 1 e 2 e o médio, nós temos que encaixar de acordo com o tempo que nós temos de aula. Então é fundamental a gente ter no nosso plano de aula a duração. 50 minutos, meia hora, 40 minutos. Nós temos que encaixar nossa aula de acordo com a grade, no caso do Fundamental 1, 2 e médio, ou na educação infantil, na rotina diária daquela turma. Agora temos o tema. O tema é importante, que cada aula tem um tema, né? Por que ele é importante? Porque cada aula tem que ter um tema, lógico. Escolha um nome interessante que ative o interesse dos alunos. O nome deve estar relacionado com o conteúdo, mas deve ser criativo. Ter um tema pode facilitar a condução da aula. Um exemplo, né, do tracejado do A. Que tema a gente pode dar para essa aula? Vamos ver, um tema animado. Vamos subir a montanha e descer para formar o nosso A. Então, a gente deu um tema divertido, né? A gente vai falar para as crianças, hoje a gente vai aprender a subir e a descer a montanha. E vamos ver, quando subirmos e descermos a montanha, vamos ver que letrinha nós vamos formar. Então, a gente tem que dar um nome divertido. No caso da educação infantil, até mesmo no Fundamental 1 e 2, a gente tem que dar um tema interessante para a aula. Na maioria das vezes, nós professores usamos no Fundamental 1 e 2 o tema convencional. Vamos supor, hoje o tema da aula é exponencial. Mas na educação infantil, a gente pode ter um tema divertido, né? Um nome divertido para esse tema. Outro tema fundamental para nosso plano de aula é o conteúdo. É aqui que você deve definir o conteúdo programático da aula, de acordo com o tema já estabelecido anteriormente. Não se esqueça de programar o conteúdo de acordo com a duração de cada aula. Estabeleça e coloque na sequência quais tópicos serão apresentados no decorrer da aula. Para facilitar, lembre-se de considerar que toda aula deve ter a abertura, o desenvolvimento e o encerramento, início, meio e fim.
Então, por exemplo, o conteúdo, né? Vamos lá, na exponencial. Nós temos que o quê? Ver qual conteúdo que nós vamos dar, a exponencial. Mas a gente tem que dividir aquela aula de exponencial, né, em começo, meio e fim. Então a gente vai desmembrar, né, no conteúdo o que vai ser dado durante a aula. Lógico, com começo, né, como que a gente está explicando aqui nesse slide, com começo, meio e fim. Então toda aula tem um começo, um meio e um fim. Não basta só jogar o conteúdo, a gente tem que, né, organizar, ó. Agora nesse primeiro momento eu vou dar isso, no segundo momento eu vou dar isso e no final vai ser isso, os exercícios, vamos supor, né? Então a gente tem que detalhar nesse conteúdo o que será dado. Estratégias de aprendizado e metodologia. As estratégias são os procedimentos adotados para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. Algumas estratégias podem fazer com que o interesse do aluno aumente, ou seja, vá além de explicar o conteúdo de forma tradicional. Então, por exemplo, a estratégia, eu vou ensinar exponencial. O que eu vou fazer, qual a estratégia que eu vou ter, né, para tornar aquela aula interessante e não uma aula maçante. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessa estratégia. Então, alguns exemplos dessas estratégias podem ser o quê? Debates, dinâmicas, aulas expositivas, seminários, exercícios. Então, a gente tem vários métodos, né, várias estratégias para poder tornar aquela aula interessante. Nós podemos utilizar cartazes, nós podemos utilizar o dia a dia dos nossos alunos, e com aquele dia a dia a gente adaptar uma aula por aquilo que a gente está dando. Vamos supor, uma aula de matemática que eu queira dar comparativo, né? Uma aula de comparação para o aluno saber, né? Se aquilo está mais caro ou mais barato. Eu posso pegar encartes de mercado e mandar os alunos pesquisarem o mesmo alimento em vários supermercados e ver ali o comparativo de qual tá mais barato, qual tá mais caro. Posso fazer eles com esse mesmo com esse mesmo encarte, né, com essa mesma coisa, eu posso fazer com que eles somem, aprendam a gente pode dar a soma, né, ou soma ou diminui ou subtração, porque eu posso pedir para eles o quê? Dar uma lista de compras, né, de uma cesta básica e que eles possam pesquisar os preços em vários mercados. E depois eles somarem, né, em cada mercado qual foram os valores dos itens apresentados e ver qual é o mercado que está mais barato. Ou então, e além disso também, eu posso dizer que eles têm X valores para fazer aquelas compras e eles verem quanto vai vir de troco ou se está faltando. Isso eu vou estar dando vários temas, né? Vários temas não. Tenho vários objetivos, né? Vou ter vários objetivos e conteúdos. Objetivos não, desculpa. Vários conteúdos e num quê? Numa estratégia. Qual foi a minha estratégia? A minha estratégia foi o quê? Eu dar encartes de supermercado para que eles pesquisem e uma aula que dinâmica, uma aula expositiva, né? Acaba sendo uma aula expositiva. Então, o aluno vai aprender o cálculo de adição e subtração melhor desse jeito ou de uma aula maçante? Então, a gente tem aquela aula de quadro negro só e acabou. A gente tem que criar estratégias para quê? Para puxar o aluno para a gente, para trazer o aluno para aquele conteúdo, para mostrar também para ele por que ele está aprendendo aquilo. E isso a gente consegue através das estratégias de aulas que nós fazemos antes de entrar dentro da sala de aula. Eu não vou chegar numa sala de aula e falar: hoje eu vou dar isso, eu vou fazer desse jeito. Não tem como, porque eu não vou ter um encarte, eu não vou ter tudo que é necessário para aquela aula pensando naquele exato momento. Então, por isso que o plano de aula se faz necessário. As referências. Lembre-se de sempre indicar, conforme as normas vigentes, os autores e as obras utilizadas na preparação da aula.
livros didáticos, sites, revistas, outros professores, etc. Não se esqueça de fazer o registro. Por quê? Num determinado momento, esse plano de aula você pode emprestar para um amigo, um outro professor, e ou então você nem emprestar, né? Você emprestar sua referência daquela aula para aquele seu amigo, professor, que está lhe pedindo ajuda. Então, como que você vai saber? Ah, eu tirei essa aula da onde? Não tem como. Nós temos que ter a referência para quê? Para poder, sempre que a gente quiser, voltar a pesquisar sobre da onde a gente tirou aquela aula, como a gente fez, aonde a gente buscou para fazer aquela aula. Então nós temos que ter sempre anotadas as referências para quê? Para servir de base, para que caso a gente tenha que voltar naquela aula por questões que o aluno não aprendeu, ou até mesmo até a coordenação pedagógica da escola, né? A gente tem ali como dizer, não, eu busquei aquela aula tal, no livro tal, no site tal, até mesmo com o professor tal me indicou, me explicou. Então nós temos que ter uma referência do nosso trabalho. Recursos e materiais necessários. Quais materiais serão necessários para a aula? Textos impressos, vídeos, data show, cartazes, retroprojetor, internet, áudios, fotografias ou outras imagens ou jogos. Verifique com antecedência se a escola poderá disponibilizar ou se terá que optar por outras alternativas. Então, como eu falei, a gente não pode chegar numa sala de aula e do nada a gente dizer que vai fazer aquilo naquele dia. Por quê? Nós precisamos de recursos, nós precisamos de material, como eu falei do encarte agora. Se eu não tivesse planejado essa aula do encarte, eu conseguiria fazer naquele dia? Não conseguiria fazer. Por quê? Eu não teria o material necessário para fazer aquela aula. Então, por isso que é importante a gente saber o que vai ser feito. Para quê? Para a gente organizar e levar tudo aquilo que for necessário para aquela aula naquele dia. Então, o que acontece? Sem o planejamento, sem o plano de aula, nós não poderemos, na maioria das vezes, a gente não consegue realizar aquela aula bem. Por quê? Nós não teremos tudo necessário para realizar aquela aula. E aqui ele fala assim também, vamos supor, se você quiser usar data show, nós precisamos ver com a direção da escola, com a coordenadora, se naquele dia a sala que esteja com data show vai estar livre. Por quê? Para não ter não, a aula, professora tal já marcou. E aí, como é que você vai fazer? Como você vai dar sua aula? Não tem como. Então, é sempre necessário que, se você precisar de um recurso da escola, que a coordenação pedagógica seja avisada, logicamente com antecedência, porque também o plano de aula, gente, a gente tem que fazer não no dia anterior da aula, a gente tem que fazer o plano de aula com uma certa antecedência, até mesmo para captar recursos, materiais necessários, até mesmo pesquisas, né? Para poder fazer aquela aula acontecer. Então, não é de hoje para amanhã que eu vou fazer o meu plano de aula. A gente tem que fazer o plano de aula com uma certa antecedência. Olha, a semana começa segunda-feira. Então, na semana anterior, né? Aquela segunda-feira, eu já tenho que ter meu plano de aula em mente. Porque é sempre necessário a gente fazer o nosso plano de aula uma semana antes daquela semana que vamos fazer aquelas aulas. Por quê? Para recolher tudo necessário que a gente precise, vamos supor aqui no data show, reservar a sala para o data show, vamos supor o encarte de supermercado. Eu tenho que pegar na semana anterior àquela aula, eu tenho que arrumar os encartes de supermercado para poder dar aquela minha aula na quarta-feira seguinte. Eu não vou de hoje para amanhã conseguir os recursos para minha aula. Assim a gente não vai acabar não conseguindo e não vai acabar dando aquela aula que a gente planejou. Então nós temos que ter o quê? Temos que ter disciplina. Cada semana que a gente terá que dar aula, nós temos que fazer numa semana anterior. Por exemplo, a aula é segunda agora. Segunda anterior àquela segunda, eu já tenho que ter com todo o planejamento já pronto. Para quê? Captar os recursos, captar tudo, para que na semana mesmo que seja aquela aula,
eu possa desenvolver a aula com tudo que eu quero, tudo que eu preciso. A avaliação. A avaliação não é apenas a prova aplicada no final de cada conteúdo, mas sim uma análise de todos os momentos da aula. Observe como foi a aula e a aprendizagem dos alunos em relação aos diferentes conteúdos abordados. O que deu certo na aula, o que você acha que deixou a desejar, como foi a participação do aluno, se o tempo foi suficiente, se houve interação. Fazer uma recapitulação de tudo o que aconteceu na aula pode fazer com que você evolua como profissional e melhore a cada dia. Então, a avaliação também do aluno não tem que ser só feita através daquela avaliação daquele dia, daquele momento. Porque às vezes aquele aluno, naquele momento, como ele sabe que é uma avaliação, ele vai estar nervoso, ele vai estar estressado. Então, a gente tem que avaliar o aluno também no decorrer das aulas. Vamos supor, o aluno, você vê o que o aluno, na aula, quando você apresentou aquela matéria, o aluno foi participativo, o aluno aprendeu. Só que na hora da prova da folha, né, daquela prova que é aplicada, né, como a gente nas escolas, em todas as escolas, né, aquela prova formativa, ele se deu mal. Mas aí o que acontece? Como você sabe que aquele aluno ele se deu mal por causa de estresse, se deu mal por causa de nervoso, ou até mesmo porque não conseguiu estudar, você avaliando o aluno desde o primeiro dia que você deu aquela aula, você sabe realmente se o aluno sabe ou não a matéria. E aí você pode ter outros métodos de avaliativo para ajudar naquela prova formal que ele teve. E também até mesmo para avaliar a nossa aula, né? O que a gente fez, o que a gente pode melhorar, o que a gente fez de errado, para na próxima aula que a gente der, a gente melhorar aquilo que a gente viu que a gente pecou em relação ao conteúdo que a gente deu. Ou então até mesmo o tipo de aula que a gente deu. Vamos supor, eu dei uma aula, aquela aula sobre com o encarte. Tá, a maioria dos alunos foi bem, mas uma outra parte dos alunos não compreendeu muito. Então eu tenho que arrumar uma estratégia para na próxima aula eu recapitular aquela matéria ou continuar dar prosseguimento àquela matéria de um outro jeito para que todos os alunos consigam desenvolver aquele conteúdo dado. Então a gente viu que o plano de aula é uma ferramenta que descreve de forma detalhada os elementos mais importantes para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Apesar disso, o professor não deve ficar preso somente a isso. Como já falamos, imprevistos podem acontecer e tudo pode mudar na hora da aula. Se o professor está explicando o assunto já estabelecido em seu plano de aula, mas sentindo a necessidade de entrar com outro assunto ou fazer alguma demonstração para que os alunos consigam entender melhor o assunto, não há problema nenhum, já que é possível seguir à risca o plano, já que nem sempre é possível seguir à risca o plano. Por isso é fundamental a flexibilidade. Como eu falei, né? Não necessariamente a gente precisa cumprir aquela coisa ferro e fogo. Por quê? Pode ter momentos que a gente precise dar uma alterada naquele plano de aula, mas é fundamental que a gente tenha um norte, um caminho a ser seguido naquela aula. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, que em próximas aulas a gente vai esclarecer todas as dificuldades ou todas as dúvidas em relação ao plano de aula. Tchau, até a próxima!